Arão, bom dia. Eu acho que isso não se pode dizer, né? Eu tô desde então tentando entender. Ouvi ao vivo, né, o voto e depois peguei o texto para decupar. Do que se pôde depreender, né, dada a confusão, vamos avançar aqui em alguns pontos. Mas eu quero antes falar sobre essa natureza confusa do voto do Dias Toffoli, né? Vocês vejam, eu vi mais cedo você conversando com o Orengo, que logo depois do voto, ante a perplexidade dos próprios pares, ministros do Supremo, o presidente do tribunal divulgou uma nota, pretendendo esclarecer o seu voto de 4 horas. E já prometendo para hoje, na abertura da sessão, antes, portanto, de que o segundo ministro, Alexandre de Moraes, possa voltar, novos esclarecimentos. É um sinal claro, autoexplicativo da sua confusão. Outra característica do voto do ministro Dias Toffoli ontem, assustadora, foi o tom defensivo, né, mesmo agressivo, inclusive em relação ao Procurador-Geral da República. Falou em má-fé, inclusive má-fé sempre, claro, da imprensa, que não teria compreendido as suas decisões. Só que o voto dele é autoexplicativo de por que não há má-fé, de por que há confusão e dificuldade de interpretação mesmo. Ele mesmo se contradisse dessa maneira. Nós estamos tentando entender o voto do ministro, um voto confuso. Por que Por que o voto do ministro é confuso? Pelo menos numa parte explicativa disso. Porque é um voto de legislador, Barão. Esse é um ponto sobre o qual eu quero bater nessa tecla aqui, insistir nesse ponto. O voto do Dias Toffoli se complica quando deixa de ser o voto de um guardião da Constituição, de um leitor, interpretador, intérprete do texto constitucional, para se transformar num voto legislativo. Nós percebemos ao longo do voto do Dias Toffoli, que deveria ser conceitual, pairando, portanto, acima dos detalhes, uma pretensão de criar marcos detalhados, pontuais sobre procedimentos. E isso é atividade do legislador. Essa é uma razão, sem dúvida nenhuma, complicadora. Há uma febre legisladora no Supremo Tribunal Federal, não é exclusividade do Dias Toffoli, mas ele especialmente, não sozinho, insisto, confunde o papel supremo, o papel do togado, com o papel daquele que formula as leis, do representante popular. E isso é um problema muito sério desse Supremo Tribunal Federal, agravado na figura do seu presidente, porque consiste num agente político. O ideal seria estabelecer marcos conceituais, inclusive forçando mesmo que o legislativo cuide do problema. Uma das coisas que ficou muito clara para mim ontem no voto do Dias Toffoli, a ser ainda esclarecido, é a necessidade de que a gente discuta no Brasil, e isso precisa ser feito pelo Legislativo, o que seja sigilo, né? Nós precisamos discutir a natureza disto que se chama sigilo, especificamente no caso, sigilos fiscal e bancário. Não há na nossa legislação uma definição que nos ajude numa discussão constitucional como essa. É tudo muito vago. Há a lei complementar, de que falei ontem, ela apareceu novamente no julgamento, mas é algo precário, digamos assim. Então a gente vai para o que foi decidido, né? Qual é o princípio constitucional aí que está quicando e que me parece ser o fundamental? A necessidade de se exigir daquele que investiga, né, portanto do policial, das polícias, do Ministério Público, que para ter acesso detalhado, restrito à matéria sigilosa, que viola eventualmente privacidade de pessoas não investigadas muitas vezes, seja necessário intermediação judicial. De tudo quanto se pode tirar das 4 horas de voto do ministro Dias Toffoli, se poderia resumir nisso. É necessário, para acessar dados sigilosos com eventuais fins investigativos, que se tenha o aval do juiz. Isso me parece ser um beabá necessário e algo importante. Sobre o IF, antigo COAF, depreendido do voto do ministro Dias Toffoli, está lá dito que relatórios que não envolvem informações detalhadas, portanto, os relatórios padrão do COAF, os relatórios que são os tais globais, podem continuar a ser disparados. Não podem, no entanto, servir como prova. Está lá no voto do Dias Toffoli.
E o Ministério Público só pode pedir informações à unidade de inteligência financeira sobre cidadãos já investigados. Esses são alguns marcos relativos ao UIF estabelecidos ontem pelo voto do Dias Toffoli. O voto foi muito mais dedicado à Receita Federal, né? Nesse aspecto, ele foi muito específico na restrição que propõe. É claro que os outros ministros precisam votar. Restrição ao compartilhamento de dados sigilosos, como, por exemplo, extratos bancários. Para isso, precisa de aval judiciário. E aí surge a questão, em que momento o investigador, diante da luz amarela disparada por um órgão de controle, deve pedir autorização judicial? Ficou claro que é nesse momento. No momento, segundo o voto do Dias Toffoli, e com isso eu concordo, no momento em que vem a informação de que há alguma movimentação suspeita, que talvez mereça atenção do órgão investigador, nesse momento, nós estamos falando de informações globais não detalhadas, nesse momento, diante dessa luz amarela, caberia ao órgão investigador, Ministério Público ou Polícia, pedir quebra de sigilo para ter acesso aos dados detalhados. Ficou muito claro no voto do Dias Toffoli que ele está convicto de que há abusos, de que a Receita Federal, especialmente, estava servindo para o Ministério Público quebrar um intermediário para o Ministério Público ter acesso a dados sigilosos quebrados, detalhados de indivíduos sem aval judicial. E agora fica restando, para ser esclarecido, de repente esclarecido hoje no voto do ministro Dias Toffoli, qual será o grau de modulação, né? Que modulação será proposta? Evidentemente que esse tipo de modulação novamente incorre no risco de atividade legislativa, né? E de que maneira essa modulação prejudicará ou não Flávio Bolsonaro? Se for aquela de que já tratamos aqui, Barão, aquela intermediária, segundo a qual, a partir de agora, doravante, para acesso a dados sigilosos, é preciso ao órgão investigador pedir autorização judiciária, de agora em diante, mas retroagindo para aquilo que já está em curso, caberia, para cada caso analisado, inclusive do Flávio Bolsonaro, diante de tudo que foi coletado em termos investigativos, avaliação de juiz para saber se a investigação pode continuar. A minha impressão, pelo voto do Dias Toffoli, é que o Supremo autorizará que a investigação dele seja retomada com base no aval de um juiz, a avaliação de em que lugar está, para se tocar adiante. Então eu acho que Flávio Bolsonaro voltará a ser investigado, o processo correrá adiante em breve, meu caro Eduardo Barão. Concordo contigo, Andreasa, mas a minha impressão também é que você vai sair do Rio de Janeiro, vai até Lima, vai voltar com o título do Flamengo e o Toffoli vai continuar falando, tentando explicar o voto dele. Vamos ver. Não acaba hoje não, Barão. Não tem acaba hoje. Linha. E tenho dúvida sobre se acaba semana que vem, porque parece que o voto do Gilmar Mendes, especificamente a Receita Federal, ele se diz vítima de investigação de quebra de sigilo não autorizado. Eu acho que também vai ser um voto nessa linha aí de 4, 5 horas. Então, de repente, quando o Flamengo trouxer o caneco do Mundial, lá de Doha, a gente esteja votando isso aí. Ô, Andreasa, quando você embarca para Lima? Amanhã às 6 horas. Amanhã, às 6 horas da manhã. Amanhã, a esta hora, estarei voando, mas com o coração aqui neste programa, nesta coluna. Leva a famosa meia para esquentar esse pé, viu, Andreasa? Por favor, hein? Por favor. Abração. Não, mas, Barão, eu fui, você está acompanhando, eu fui a todos os jogos dessa Libertadores aí, não me vem com o pé frio, não. Se você quiser, eu posso ir contigo, eu sou tricampeão de Libertadores, fui em todas as finais, então tamo nessa. Você é casca grossa, Barão. Um abraço, Meus valeu, respeitos. Andreasa. Um beijo para vocês. Beijo, valeu.